No sul do Peru existe um deserto tão árido que quase nada cresce ali há milênios. Um lugar silencioso, aparentemente vazio, onde o vento apaga pegadas em minutos e o tempo parece imóvel. Durante séculos, viajantes atravessaram aquela região sem notar nada de estranho. Do chão, o deserto de Nazca parece apenas deserto. Mas do alto, algo impossível se revela. Linhas gigantescas, figuras geométricas perfeitas, animais colossais desenhados diretamente na superfície da Terra. Elas não foram feitas para serem vistas por quem caminha. Foram feitas para quem observa de cima. O mais inquietante é que essas figuras permaneceram invisíveis para a humanidade moderna até o século XX. Não porque estavam escondidas, mas porque ninguém imaginava que o solo pudesse ser uma mensagem. Quando finalmente foram percebidas, mudaram para sempre nossa compreensão sobre as civilizações antigas da América do Sul. Quem desenhou aquilo não estava apenas criando arte. Estava deixando um sinal. A pergunta é simples e perturbadora: para quem essas linhas foram feitas? As linhas de Nazca não foram descobertas por arqueólogos escavando ruínas. Elas foram reveladas por pilotos. Na década de 1920, aviões começaram a sobrevoar o deserto peruano e, pela primeira vez, os desenhos surgiram em sua totalidade. Um macaco com cauda em espiral, um beija-flor perfeitamente simétrico, uma aranha gigantesca, trapézios que se estendem por quilômetros. Era impossível ignorar, aquilo não era natural. Do solo, os traços parecem caminhos comuns. Do ar, revelam uma intenção precisa. Isso levanta um paradoxo inquietante: como um povo antigo, sem tecnologia de voo, conseguiu criar figuras que só fazem sentido vistas do céu? Não se trata apenas de escala, mas de perspectiva. Cada linha exige planejamento, alinhamento e uma visão geral que parece contradizer as capacidades conhecidas da época. A descoberta não trouxe respostas, apenas abriu um abismo de perguntas. Como criar algo que você nunca poderia ver por completo? A cultura Nazca floresceu aproximadamente entre 200 a.C. e 600 d.C., muito antes dos Incas. Eles não construíram grandes pirâmides nem cidades monumentais em pedra. Viviam em um ambiente hostil, dependentes de agricultura engenhosa e sistemas de irrigação subterrânea. À primeira vista, nada indica que fossem capazes de realizar uma obra tão colossal quanto as linhas. No entanto, sua cerâmica revela um povo altamente simbólico, obcecado por padrões, animais, espiritualidade e rituais. Seus desenhos aparecem repetidamente em vasos, tecidos e murais, os mesmos animais que vemos no deserto. Isso sugere que as linhas não surgiram do nada. Elas fazem parte de um sistema de crenças profundo, talvez sagrado. Mas por que transferir símbolos rituais para uma escala absurda, invisível aos próprios criadores? Que tipo de fé exige que se desenhe para além da compreensão humana comum? Estariam os Nazca se comunicando com forças que acreditavam observar o mundo de cima? As linhas de Nazca não são rabiscos. Elas são matematicamente impressionantes. Linhas retas que se estendem por até 15 quilômetros sem desviar, trapézios perfeitamente proporcionais, curvas suaves traçadas com consistência. Tudo isso foi feito removendo apenas a camada superficial de pedras escuras, revelando o solo mais claro abaixo. O método parece simples, até você tentar replicá-lo em escala monumental. Não há erros significativos. Não há sobreposição caótica. Há ordem. E isso exige medição, planejamento e coordenação coletiva. Experimentos modernos mostram que é possível criar figuras grandes com estacas e cordas. Mas possível não significa provável. Quanto tempo isso levou? Quantas pessoas estavam envolvidas? E por que dedicar gerações inteiras a algo que não traz benefício prático visível? Quando observamos a precisão das linhas, a sensação é clara: isso não foi improvisado. Mas quem estava supervisionando algo tão grande quanto o próprio deserto?
Uma das primeiras teorias sugeriu que as linhas eram caminhos cerimoniais. Trilhas sagradas percorridas em rituais religiosos, talvez ligados à fertilidade ou aos deuses da água. Em um deserto onde a chuva é rara, qualquer culto relacionado à sobrevivência faria sentido. Algumas linhas levam a pontos específicos no horizonte, onde o sol nasce ou se põe em datas importantes. Outras parecem não levar a lugar algum. Isso enfraquece a ideia de simples caminhos. Se eram rituais, por que a necessidade de tamanha escala? E por que desenhar animais gigantes que ninguém caminharia sobre? A sensação é que estamos vendo apenas fragmentos de um sistema simbólico muito maior. Algo que funcionava não apenas no plano físico, mas no espiritual. E se as linhas não fossem feitas para serem percorridas, mas ativadas de alguma forma que ainda não compreendemos? Muitos pesquisadores notaram algo intrigante. Várias linhas parecem alinhadas com eventos astronômicos. Solstícios, equinócios, posições específicas do Sol e de estrelas. Isso levou à hipótese de que Nazca seria um gigantesco calendário astronômico. Uma ferramenta para marcar o tempo, prever estações e garantir colheitas. O problema é que apenas parte das linhas se encaixa perfeitamente nesses alinhamentos. Outras não seguem lógica celeste alguma. Isso divide os especialistas até hoje. Teriam os Nazca misturado ciência e religião? Ou estamos tentando encaixar lógica moderna em uma mente antiga completamente diferente? Talvez o céu não fosse apenas um relógio, mas um domínio sagrado. Um lugar de deuses, espíritos ou ancestrais. Se assim for, as linhas poderiam ser mensagens simbólicas enviadas para cima. Mas que tipo de observador celeste exigiria desenhos com quilômetros de extensão? Entre todas as figuras, algumas causam desconforto imediato. O chamado astronauta, uma forma humanoide com olhos grandes e gesto de observação, parece olhar diretamente para quem passa. Outros desenhos mostram seres estilizados, diferentes de qualquer animal local. Essas imagens fogem do padrão puramente natural. Para alguns, são apenas símbolos religiosos mal interpretados. Para outros, representam algo mais. O problema não é afirmar o extraordinário, é explicar o ordinário. Por que uma cultura antiga, isolada, desenharia figuras que parecem observar o céu ou serem observadas por ele? Mesmo que sejam simbólicas, o simbolismo aponta para cima. Sempre para cima. Estariam os Nazca tentando representar entidades, ou responder a algo que acreditavam já estar ali? Não existem textos Nazca explicando as linhas. Nenhuma inscrição dizendo fizemos isso por tal motivo. Tudo o que temos são as marcas no chão e interpretações modernas. Esse silêncio é perturbador. Civilizações costumam deixar pistas, mitos, artefatos, tradições orais. Aqui, quase nada sobreviveu. É como se o significado tivesse sido propositalmente deixado incompleto. Ou como se fosse óbvio demais para quem viveu ali, e impossível para nós. Quando uma obra resiste por 2000 anos sem explicação clara, ela se transforma em mensagem aberta. Algo que cada geração tenta decifrar. Mas e se o erro estiver em tentar traduzir Nazca para nossa lógica, e não o contrário? Ao longo do tempo, surgiram teorias alternativas. Algumas falam em pistas de pouso para visitantes não humanos. Outras em mapas energéticos, redes de força da Terra ou rituais de contato com o divino. A arqueologia tradicional rejeita essas ideias, muitas vezes com razão. Mas rejeitar não é o mesmo que explicar completamente. O desconforto surge quando percebemos que nenhuma teoria aceita resolve tudo. Sempre sobra algo. Um alinhamento estranho. Uma figura deslocada. Uma escala exagerada. Nazca se mantém no limite entre o conhecido e o inexplicável. E é exatamente aí que mora seu poder. Até que ponto é científico descartar uma hipótese só porque ela desafia nossas certezas?
As linhas não foram feitas de uma vez. Elas foram criadas, ampliadas e mantidas ao longo de séculos. Isso significa continuidade cultural. Planejamento de longo prazo. Uma tradição que atravessou gerações sem perder o propósito. Pense nisso, pais ensinando filhos a preservar algo que eles mesmos talvez não compreendessem totalmente. Isso transforma a Nazca em algo mais que um projeto, vira um legado. Um compromisso coletivo com uma ideia maior. Mas ideias sobrevivem quando fazem sentido. Quando são temidas. Ou quando são sagradas. Que tipo de crença é poderosa o bastante para atravessar séculos desenhada no chão do deserto? O deserto de Nazca não foi escolhido ao acaso. Seu clima extremamente seco é o que permitiu que as linhas sobrevivessem. Mas isso os Nazca não sabiam com certeza. Ou sabiam? Escolheram um lugar onde quase não chove, onde o solo preserva marcas por milênios. Isso sugere conhecimento ambiental profundo. Mais do que isso, intenção de permanência. Eles queriam que aquilo durasse. Talvez não soubessem por quanto tempo, mas sabiam que não era efêmero. As linhas foram feitas para resistir. Para permanecer quando seus criadores já não estivessem ali. Mas permanecer para quem? Para nós? Ou para algo que eles acreditavam que sempre retornaria? Mesmo hoje, novas figuras continuam sendo descobertas com drones e imagens de satélite. Algumas são tão desgastadas que mal podem ser vistas a olho nu. Isso indica que Nazca é maior do que imaginamos. Que talvez o conjunto completo ainda esteja incompleto em nossa compreensão. Cada nova descoberta reacende a mesma sensação: estamos atrasados. Chegamos depois. Interpretamos restos. Fragmentos de algo que já foi inteiro. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Talvez o significado pleno das linhas só fizesse sentido quando vistas como um todo, algo que nunca mais será possível. E se estivermos tentando decifrar uma frase olhando apenas letras soltas? No fim, as linhas de Nazca resistem. Resistiram ao tempo, à erosão, às explicações fáceis. Elas continuam ali, silenciosas, gigantescas, observando uma humanidade que agora pode vê-las do céu, exatamente como parecem exigir. Talvez esse seja o detalhe mais irônico de todos. Só agora nos tornamos o público ideal da obra. Só agora conseguimos vê-la como um todo. E mesmo assim, não entendemos. Nazca não é apenas um enigma arqueológico. É um lembrete de que civilizações antigas pensavam grande, profundo e além do imediato. Talvez o maior erro seja subestimá-las. E se Nazca não for um mistério do passado, mas uma pergunta deixada para o futuro?